esteja orando por isso. E eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, do verso 18 até o 25. Vamos ficar de pé para a leitura? Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao 25. Nós vamos dar continuidade que nós falamos domingo passado. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria, tua mulher, porque que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos ler novamente a partir do verso 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Senhor Deus, louvamos, Pai, o teu santo nome. Reunimos diante da tua presença em adoração a ti, rendendo graças, Pai amado, pelo seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas, pelo sangue vertido na cruz e pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Senhor Deus, nesse momento, entramos na tua palavra, Senhor. Nada sou de mim mesmo para poder falar da tua palavra, Senhor, se não for o teu Santo Espírito, Pai amado, acompanhando e conduzindo no que deve ser falado, Senhor. Pai amado, que os nossos corações possam estar abertos, que a nossa mente possa estar aberta, e que teu Santo Espírito possa encontrar terreno fértil em nossas vidas, e que tua palavra, Senhor Deus, cumpra o que o Senhor deseja em nossas vidas, Pai. Que nós possamos sair daqui impactados pela tua palavra, transformados pela tua palavra, e assim, Senhor Deus, ouvir a tua doce e agradável voz, Pai. Senhor, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Louvado o nome do Senhor. Domingo passado nós começamos a tratar sobre essa perícope, meditamos sobre parte desse texto, e hoje nós vamos continuar na meditação dele. No verso 18, na parte A do versículo, o texto começa dizendo assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E nós vimos domingo passado que aos olhos humanos havia um problema.
da forma que Mateus estava retratando o nascimento. As coisas não estavam se fechando como se deveria, não estavam coerentes ao ouvido de uma pessoa do primeiro século, a um judeu. Havia algo de estranho. Não poderia estar correto o Messias estar nascendo daquela forma. Maria, uma donzela, desposada, inclusive nós falamos sobre um cerimonial chamado esponsais do judaísmo, desse período, em que a mulher e o jovem eram feito um compromisso verbal de logo em seguida fazerem as festas nupciais. Era um contrato informal e verbal de casamento que não poderia ser desfeito de qualquer forma. Assimila ao nosso noivado que nós temos hoje, mas era muito mais efetivo. Na verdade, poderia considerar até como um casamento, já propriamente dito, porém, o casamento só era feito a partir das festas de núpcias. E Maria estava assim, desposada de José, e agora no texto diz que ela estava grávida, ato que não poderia acontecer nesse período. Um casal que antes das festas de núpcias já encontrava com uma gravidez. Nós vemos no texto que José queria fugir do que estava acontecendo. E diante de tudo isso que estava acontecendo com José e com Maria, havia a sociedade de época que estava contemplando tudo isso. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha o tio, a tia, o primo, a prima, o vizinho, a vizinha, a cidade, os clientes de José, que contemplavam e viam tudo isso acontecendo. Havia um problema ali aos olhos humanos, mas quando nós olhamos na perspectiva divina, diante de Deus, tudo o que estava acontecendo não era um problema. O que estava acontecendo, na verdade, era a solução do problema. O que estava acontecendo nesse exato momento aqui era que Deus estava revelando a solução do problema da humanidade. O filho de Davi, o filho de Abraão, estava para nascer nesse exato momento. A obra que estava acontecendo aqui era a obra do Espírito Santo e não uma obra humana. Não era por efeito de José e de Maria, mas era a vontade do Espírito Santo. A sociedade poderia se levantar contra José, contra Maria, poderia querer empregar a lei mosaica, poderia fechar as portas e não querer ouvir mais aquela família, e não querer ter mais aquela família no meio do convívio. A sociedade poderia não gostar do que estava acontecendo naquela família naquele exato momento. Porém, isso não tirava o efeito do que o que estava acontecendo era a vontade de Deus. Era o Senhor revelando a sua vontade para a humanidade. O que estava acontecendo naquele momento e que todos estavam presenciando era Deus agindo no meio da história. A resposta daquele relacionamento, do que estava acontecendo, era a resposta que veio de Deus para o drama humano. E por isso José e Maria não tinham o que temer. Eles não precisavam temer o que estava acontecendo naquele exato momento. Deus estava se revelando. Deus estava apresentando a solução dos problemas. Naquele exato momento, no ventre de Maria, estava a solução para o aflito. Estava a solução para os perdidos. Estava a solução para aqueles que estão cansados, que estão desamparados, aqueles que estão sobrecarregados. Em Maria estava a solução dos doentes e dos enfermos. A solução da humanidade estava sendo gerada no ventre de Maria. João 3,16 estava acontecendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estava nesse momento aqui em Mateus capítulo 1, apresentando a solução para o mundo. A sociedade podia não gostar, mas Deus estava apresentando a solução.
Deus estava apresentando o seu amor para a humanidade. E por que a criança? Porque Jesus de Nazaré é a solução para a humanidade. Somos apresentados no texto a sérios problemas, mas também somos apresentados a grande solução. Uma grande solução nos é apresentada em Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Fomos apresentados a um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre que nós devemos nos alegrar. É nossa alegria, é a alegria da humanidade. Quais são as razões? Qual é a razão para essa alegria que é demonstrada na gravidez de Maria? A alegria que veio com o nascimento de Jesus Cristo. O texto nos aponta 5 razões para nós nos alegrarmos, para que a humanidade se alegre com o nascimento de Jesus Cristo. Existem 5 razões nesse perícope que nós estamos lendo. A primeira razão que eu quero destacar nesse texto, que o nascimento de Jesus Cristo é a fonte da nossa alegria, é porque a criança que está nascendo, Jesus de Nazaré, é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. O verso 20 vai dizer o seguinte, na parte final do versículo: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Nós não estamos, igreja, diante de uma gestação normal. Não é uma gestação normal. Não é uma fecundação de óvulo com esperma. Não é uma união formal do que está acontecendo. Não é um ato biológico que nós estamos vendo aqui. Nós não vamos ver as meioses que são necessárias fazer. Nós não vamos ver as divisões cromossômicas que é necessário ter numa gestação normal. Isso não está ocorrendo em Jesus. O que está ocorrendo aqui é obra do Espírito Santo. É Jesus ser o Filho de Deus. O texto vai negar a participação de José na concepção. O texto nega veementemente da participação que José tenha nessa geração. José não participou. O nascimento de Jesus Cristo está totalmente no desígnio de Deus. Não era esperado por Maria. Maria se coloca em Lucas dizendo o seguinte: como que eu poderia dar à luz se eu não tenho relação com homem algum? Ela não esperava, ela não tinha envolvimento para tal. Jesus é filho de Deus, Deus é o pai da criança, é o pai de Jesus Cristo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. José aparece no texto de Mateus apenas sendo o pai legal. Quando nós olhamos para o verso 21, o texto vai dizer o seguinte, na parte A, final da parte A do versículo: e lhe porás o nome de Jesus. Nesse período que nós estamos aqui vendo, período do nascimento de Jesus Cristo, judeu, Israel, primeiro século, entre o primeiro antes de Cristo e primeiro depois de Cristo, o fato de que um pai dá um nome à criança, esse ato que o pai chega e dá um nome ao filho, é a celebração de que o pai aceita o filho na sua genealogia. Quando o pai dá um nome à criança, ele está dizendo que aquele filho é dele e aquele filho pode fazer uso da descendência que ele possui, pode fazer parte da família. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos, primeiro, que o nome de Jesus Cristo foi dado por Deus. José tinha que acatar. Então, nesse momento, Deus está dizendo novamente: eu estou dando nome, o nome é Jesus, porque Jesus é o meu filho. Eu estou mostrando no texto que Jesus Cristo é meu filho. Mas quando Deus manda José dar o nome a Jesus, a criança, também nós temos um ato jurídico judaico, que José diz o seguinte: eu estou aceitando essa criança como meu filho, e ele vai fazer uso da minha genealogia. É nesse exato momento, quando José dá o nome ao filho,
que Jesus vai fazer parte da família de José. É nesse exato momento, quando José dá o nome à criança de Jesus, que toda a genealogia do início do capítulo pode ser empregada a Jesus Cristo, porque José aceitou, José deu o nome. Mas mesmo que José tenha dado o nome diante da sociedade, o texto antes vai dizer que Deus deu o nome, o anjo revelou a José o nome da criança. Deus dá o nome a Jesus. Jesus é filho de Davi, na genealogia de José, mas antes de Jesus ser filho de Davi, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho de Deus. E isso é um momento de alegria para todos nós. Deus se coloca como aquela pessoa que vai dar o nome àquela criança. E Ele se coloca como Pai, e mostra e se revela como Pai. Jesus é filho de Deus, e essa é uma razão de nós ficarmos alegres. A segunda razão que nós temos nesse texto, para nós ficarmos alegres, é que a criança que está nascendo, Jesus, ela é o Salvador do mundo. O verso 21, parte A do versículo, vai dizer o seguinte: ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Já falei aqui, mas vou repetir. O nome, na antiguidade, o nome no judaísmo, era muito mais do que um substantivo próprio. Era muito mais do que designar o nome de uma pessoa, especificamente. O nome tinha sua função de substantivo próprio, mas também tinha sua função de adjetivo, de qualificar a pessoa. E na matéria de qualificar, o nome dado à criança poderia expressar 3 situações. A primeira situação é expressar a qualidade, o predicado e o adjetivo daquela criança, como é, por exemplo, com Jacó, usurpador, expressava a qualidade. Mas também o nome poderia expressar o desejo dos pais ou de alguém a uma outra pessoa, a uma criança ou até uma forma adulta. Nós vemos aí, por exemplo, no próprio Jacó, que Deus muda para Israel como príncipe de Deus, Abrão, que passa a ser Abraão, que é a expressão do desejo de uma terceira pessoa para aquela pessoa, ou uma criança ou até um adulto. E o terceiro motivo é que daquela criança pode ser qualificado as insígnias da família. Aquilo que a família sempre desempenhou no decorrer de gerações, o nome pode trazer à tona aquilo que a família é. Mas aqui, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus expressa na criança, ao chamar Jesus, o predicado de Jesus Cristo. Porque nós já falamos, que o nome Jesus, que é um termo grego, Iesus, vem do hebraico Yeshua. E o termo Yeshua, traduzido, quer dizer, Ele certamente salvará. Deus chega em Jesus Cristo, no nome de Jesus, e expressa a revelação da qualidade de Jesus Cristo, do predicado dele. Jesus veio para salvar. Esse é o predicado de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, salvar aqueles que se achegam a Ele. Esse é o maior predicado do nome de Jesus Cristo. Esse é o predicado do ministério de Jesus Cristo. A salvação não é algo hipotético, não é uma coisa conceitual. A salvação não é um simbolismo. A salvação é uma possibilidade real. É uma porta que é aberta na humanidade. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar aqueles que estão perdidos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todos aqueles que se achegam perto dele. Esse é o predicado de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Ele veio ao mundo para salvar. Ele é o Salvador. Jesus Cristo veio em direção às nossas mazelas. Ele veio para curar as nossas dores. Ele é o nosso Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo
para resolver o problema da humanidade. Atos capítulo 4, verso 12, vai dizer que e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o Salvador, e o nome dele diz exatamente isso. Ele certamente salvará. Não existe outro caminho. A humanidade pode querer olhar para outras metodologias, outros pensamentos que dizem que salva. Pode querer confiar no governo, pode querer confiar em uma outra religião, pode seguir outros ensinamentos, outras filosofias, mas a palavra do Senhor diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só nele somos salvos. Só nele a humanidade encontrará a solução para os seus problemas. Ele certamente salvará, e ele certamente salva. Nós fomos salvos pelo nascimento dessa criança e pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A terceira razão que o texto aponta é que a criança, a terceira razão que o texto aponta para a nossa alegria, é que essa criança que está no ventre de Maria, Jesus, que foi dado o nome por Deus, essa criança veio nos salvar dos nossos pecados. O verso 21, parte B, vai dizer o seguinte: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando nós pensamos em um Salvador, nós temos que pensar qual é o motivo que o Salvador está sendo levantado. Qual é o motivo que existe a necessidade de um Salvador? Moisés é um tipo de Salvador. Ele foi levantado por Deus para salvar Israel da escravidão. Os juízes são tipos de salvadores, porque eles foram levantados por Deus para salvar a sua geração do jugo que estava sendo levantado. E na história da humanidade, nós temos os determinados salvadores, que salvou a nação de estar no jugo de uma outra nação. Mas todos esses salvadores estão abaixo de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não veio nos salvar de qualquer força política, de qualquer império que se levanta. Jesus Cristo veio nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo veio nos salvar do nosso maior inimigo. Jesus Cristo veio nos salvar da nossa maior doença. Jesus Cristo veio nos salvar do maior problema da humanidade, o pecado que está sobre a humanidade. Jesus Cristo veio nos salvar do pecado. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, o texto vai dizer o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vira para Timóteo e fala o seguinte: Timóteo, eu sou o pior dos pecadores, e é por isso que eu preciso do sangue do Cordeiro, é por isso que eu preciso do sangue de Jesus Cristo. Jesus veio para salvar dos nossos pecados, para resgatar os pecadores, e esse é o motivo de muita alegria, é uma razão da nossa alegria. Em João, capítulo 1, verso 29, João Evangelista vai dizer uma frase que sintetiza a qualificação de Jesus Cristo, o ministério e a obra de Jesus Cristo na terra. Ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo é aquele que tira o pecado do mundo. Não existe outra pessoa, não existe nenhum líder que tira o pecado do mundo. Só o Filho de Deus pode tirar o pecado do mundo. Nós estávamos afastados de Deus, os nossos pecados faziam separação entre Deus e o homem. Adão pecou, Adão desobedeceu a ordem de Deus. O primeiro casal fez aquilo que não era lícito. E
como penalidade nós fomos afastados de Deus. Uma morte espiritual. Logo depois da desobediência, logo veio a morte espiritual, a qual a humanidade se afastou de Deus. Nada podíamos fazer. Não tinha como cada um de nós chegarmos a Deus, porque um abismo havia entre nós e Deus. Nós pecamos, nós desobedecemos ao Senhor, e por isso nós não podíamos entrar no Santo dos Santos. Estávamos sem a possibilidade de rever o caminho e viver novamente diante do Senhor. A eternidade nos foi fechada, mas Jesus nasceu, mas um menino nos nasceu, Jesus Cristo nasceu, e João vai dizer que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não abafa o pecado, Ele não esconde e camufla o pecado. Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Isaías capítulo 1, verso 18, o profeta vai dizer o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata. Escarlata é um tom de vermelho. Eles se tornarão branco como a neve. A cor escarlata era feita a partir do sangue de uma formiga que era amassada. Ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. O nascimento de Jesus Cristo, igreja, o nascimento de Jesus aqui em Mateus capítulo 1 é um convite para a salvação. É um convite para que os nossos pecados, por mais vermelhos, por mais hediondo que seja, eles serão perdoados com Jesus Cristo. Isso é uma razão de alegria. É a razão que diante de Jesus Cristo os nossos pecados são perdoados. O que nós fazemos? O que cada um de nós tem feito? Em Jesus Cristo há perdão. Há perdão para o assassino. Há perdão para o traficante. Há perdão para o adúltero. Há perdão para aqueles que fazem lascívia e praticam sexo antes do casamento. Há perdão para os que roubam. Há perdão para os corruptos. Só em Jesus Cristo há perdão. Há perdão para aqueles que fazem fofoca. Há perdão em Jesus Cristo. Em Jesus nós encontramos perdão, porque Ele veio para perdoar os nossos pecados. A quarta razão que o texto aponta é que a criança que nasceu, Jesus, é o cumprimento das Escrituras. O texto 22, o verso 22 vai dizer o seguinte: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio dos profetas. Mateus é o texto, o Evangelho de Mateus é um dos textos que mais cita o Antigo Testamento. Ele cita o texto do Antigo Testamento com muita riqueza. São cerca de 66 citações diretas do texto e quase 80 citações indiretas do Antigo Testamento. Mateus, ao fazer isso, ele está mostrando para aqueles que estão lendo pela primeira vez o texto que o que ele está chegando à conclusão não é uma conclusão que parte dele. Não é apenas um arrazoado de informações que ele observou e chegou a determinada conclusão. Não é um ponto de vista dele. O Salvador que está sendo mostrado em Mateus capítulo 1 é aquilo que está sendo apontado e foi dito pelos antigos, os profetas, a lei. Tudo isso está sendo mostrado e Mateus usa a Escritura para ratificar a sua afirmação, dizendo o seguinte: não sou eu que estou falando isso, não sou eu que estou dizendo que Ele é o Salvador do mundo, são os profetas, são os livros históricos, é o Pentateuco, é a Escritura do Antigo Testamento, é a Torá, é o Neveim, é o Ketuvim, é a Tanakh judaica que está dizendo que Jesus Cristo é o Salvador.
tudo o que está acontecendo agora está cumprindo o que foi dito pelo Senhor aos profetas. Notamos no verso 22 que Isaías, que Mateus não tem nem a intenção de citar Isaías. Ele não cita o nome do profeta. A palavra não é de Isaías, a palavra é do Senhor, por intermédio dos profetas. O que nós ouvimos de Isaías é a voz do Senhor, que um menino nos nasceu, que a virgem conceberá e dará à luz a um menino, a um filho. O que nós estamos ouvindo aqui é a voz do nosso Deus. E Mateus diz o seguinte, o que Isaías está dizendo aqui, esse dia chegou, a virgem concebeu, Deus está conosco. Louvado o nome do Senhor, Deus está conosco. Em Jesus, Deus veio habitar com a humanidade, Deus veio habitar com cada um de nós. Em Colossenses, capítulo 2, verso 9, o texto vai dizer o seguinte: porque nele, em Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Jesus Cristo, toda a plenitude da humanidade, da divindade habita em Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Jesus é Deus. Jesus é Deus habitando com a humanidade. Jesus é Deus habitando com os doentes para curá-lo. Mateus capítulo 4, verso 3. Jesus é Deus habitando com os endemoniados para poder libertá-los. Mateus capítulo 4, verso 24. Jesus é Deus habitando com os pobres de espíritos, com os aflitos, para poder abençoá-los. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Jesus é Deus habitando com os leprosos, para poder purificá-los. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao 14, Jesus é apresentado assim por Mateus. Jesus é Deus habitando com os famintos e necessitados para poder alimentá-lo. Jesus é Deus habitando com a humanidade, habitando com os pecadores para poder salvá-los. Jesus é o Deus conosco. Louvado o nome do Senhor. Ele está conosco, Ele habita conosco para poder nos salvar. Ele habita conosco para poder nos salvar, nos sarar, nos curar. Ele nos coloca de novo num relacionamento com Deus. Ele nos insere de novo aos santos dos santos. E a quinta e a última razão é que Cristo, a criança tão esperada por Isaías, a criança nasceu. O verso 25 vai dizer o seguinte: contudo não a conheceu enquanto não deu à luz. Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome Jesus. As promessas de Deus não são promessas no vazio. O que Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu a Isaías que a virgem haveria de nascer e Ele cumpriu. As promessas na minha vida, as promessas na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje, se foi feita por Deus, ela irá cumprir. Deus não faz promessas no vazio. As promessas divinas são sempre consumadas. A virgem haveria de dar à luz e a virgem deu à luz. O menino haveria de nascer, o menino nasceu. E Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo voltará, e Ele voltará. A Bíblia aponta a promessa de um dia que nós reencontraremos com Jesus Cristo, e nós vamos nos reencontrar com Jesus Cristo, porque a promessa de Deus não está no vazio. Deus não faz promessas em vãos. Deus não fracassa. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nós temos a primeira promessa da vinda do Messias. O texto vai dizer que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. A primeira promessa de que haveria um Salvador. A primeira promessa que direciona para Jesus Cristo. E
nada foi capaz de impedir que Jesus Cristo nascesse. Levantou reis e reis foram abatidos. Levantou impérios e impérios foram abatidos. O povo de Israel se afastou de Israel, foram deportados no exílio, se espalharam pelo mundo todo, mas Jesus nasceu. Nada impediu o nascimento de Jesus Cristo. Os planos de Deus não são frustrados e Ele nunca será frustrado. O caminho de salvação foi revelado. Nós temos a certeza de que o caminho foi revelado. É um motivo de muita alegria e nós podemos nos alegrar, porque a criança nasceu. Nada impediu, nada foi alvo de impedir que Jesus Cristo viesse ao mundo. Louvado o nome do Senhor. Eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Nós estamos diante de um momento de grande alegria. Estamos diante da grande solução dada por Deus à humanidade. Quando olhamos para o primeiro capítulo de Mateus, quando olhamos para o texto que nós acabamos de ler, de meditar, nós somos apresentados a um milagre. Somos apresentados o maior de todos os milagres. A salvação estava vindo ao mundo em Maria. A salvação estava acontecendo. Aquilo que estava oculto, aquilo que ninguém conseguia enxergar, que estava oculto em Deus, foi revelado em Jesus Cristo. Todos tinham interesse e todos têm um interesse no nascimento dessa criança. O Espírito Santo foi aquele que concebeu, deu o poder para que a criança fosse gerada. Maria foi um instrumento voluntário para que essa criança viesse ao mundo. José aceitou a incumbência de ter a criança na sua família. E o mundo é aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele veio ao mundo para salvar a cada um de nós. O grande plano de salvação foi aberto à nossa vista. Aquilo que estava oculto dentro da Trindade, que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo conhecia, foi revelado em Jesus de Nazaré. E o que cada um de nós estamos fazendo diante dessa grande revelação? O que cada um de nós estamos fazendo diante dessa grande oferta que nos foi apresentada em Jesus? O que você, meu amigo, o que você, minha amiga que assiste pelas redes sociais, tem feito diante dessa grande oferta? O que você tem feito? Como você tem aceitado essa grande oferta? Qual é o nosso papel diante dessa oferta? Maria aceitou ser instrumento de Deus. José aceitou ser instrumento de Deus. Louvado o nome do Senhor. Eles aceitaram a oferta divina. Eles aceitaram Jesus Cristo em suas vidas. E tudo foi diferente na vida dos dois. Eu quero te convidar nessa manhã a aceitar a oferta de Deus, a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixa Jesus Cristo fazer parte da sua vida. Deixa Jesus Cristo nessa manhã fazer parte da sua vida. Em Isaías capítulo 61, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos aquebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje nós temos a boa nova, é Jesus Cristo. Hoje nós temos a cura, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos diante da fonte de libertação. Nós estamos diante do ano aceitável do Senhor. Jesus é o nosso Salvador, que abre o caminho de salvação. Esse é o motivo de alegria. São razões de alegria.
são motivos do nosso louvor. Jesus é o refúgio em meio às nossas lutas. Ele é um escudo no meio da tempestade da nossa vida. É uma torre presente que não se abala no meio da tristeza. Nós podemos clamar nessa manhã pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Louvado é o nome do Senhor. Vamos louvar junto com o grupo de louvor?